Bom dia, igreja. Tudo bom com vocês? Deus abençoe sua vida. Pode se assentar, irmão. Pode ficar à vontade na casa do Senhor. Amém? Vocês estão felizes? Estão bem? Todo mundo bem? Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18, verso 35. Amém. O Senhor é bom, irmão, o Senhor é muito bom, Jesus é bom, tá bom? Não se preocupa com nada, não perca o seu sono por coisa pouca, porque Jesus é bom, sabe? Vão ter coisas que vão fugir do seu controle, vai fugir mesmo, porque é assim que Deus mostra que Ele é soberano. Amém? Descansa no Senhor. E aqui eu quero falar sobre ambientes que nos influenciam e, sobretudo, como ser diferente em ambientes hostis, vamos falar assim, né? Em Lucas 18, 35, a gente tem Jesus curando um mendigo que era cego, né? E o engraçado é que, como em outras passagens da Bíblia, às vezes a multidão reprimia uma pessoa. A multidão sempre reprimia, a pessoa não fazia nada, não chegava até Jesus. Muitos passaram por isso. Mas esse homem não. Esse mendigo, quanto mais ele era reprimido, mais ele clamava. Esse indivíduo, quanto mais falavam, cale-se, ele não vai te ouvir. Quanto mais as pessoas falavam, Jesus não te ouve, Jesus não te escuta, mais ele clamava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então percebe que, ainda que o ambiente fosse hostil, esse homem não se calava, porque ele conhecia ao Deus que ele confiava. Porque ele sabia que se clamasse, se ele batesse, a porta se abriria. Se ele buscasse, ele encontraria. Se ele clamasse, Jesus o curaria. O nosso problema é não acreditar em Deus, irmão. Tem muito ateu cristão, cristão ateu. O que é um ateísmo cristão? É você dizer que serve a Jesus, mas não confia nele. Qual proveito tem isso? Se você diz que é crente, mas não se porta como um confiando no seu Deus acima de todas as coisas, você é um ateu cristão, irmão. Você assume um título, mas não acredita no que aquele título impõe. Se você é de Cristo, se você é cristão, você confia. Se você é cristão, você sabe que o mesmo Deus que retirou o povo da terra do Egito é o Deus que te sustenta hoje. O mesmo Deus que libertou o povo das mãos dos filisteus é o Deus que nos sustenta hoje. Então nós não podemos ser ateus cristãos, irmão. Se Deus disse, é. Se Deus falou, irmão, pode levantar a multidão, pode levantar quem foi falar, ele não te ouve, ei, Deus não está te escutando, você está clamando em vão, você está perdendo o seu tempo indo à igreja, você está perdendo o seu tempo se dedicando às coisas do reino, você está perdendo o seu tempo dedicando o seu tempo a Deus. Não deixe que essas pessoas te reprimam. Não pare, não pare. Jesus quer ouvir a sua voz, Ele sabe do que você precisa. Eu acredito que Jesus passando por aquele local de Lucas 18, 35, que nós iremos ler, eu acredito que enquanto Jesus passava, Ele sabia o que cada coração precisava. Eu imagino Jesus neste lugar hoje, Ele está aqui, eu sei que sim. Eu sei que Jesus está aqui, eu imagino Jesus neste lugar, Ele sabe o que cada um de nós precisa. Ele sabe o que você precisa. Coisas que nem o seu amigo mais próximo, nem o seu irmão, nem o seu pai, nem a sua mãe, nem a sua esposa, nem o seu esposo sabem, o Senhor sabe. E aí eu imagino Jesus passando, e esse homem tendo que clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, por mais de uma vez, porque ele estava sendo reprimido pela multidão. Mas ele não desistiu, irmão. Então por que você desiste? Então por que quando você faz aí um dia de oração, você acha que é muito? Por que às vezes quando você faz um mês, uma semana de oração, querendo alcançar algo do Senhor, você não insiste, não persiste? Porque eu acho
na minha concepção, que você está dando mais crédito ao acontecimento em si do que ao relacionamento que você desenvolve com Deus enquanto pede pelo acontecimento. Vão ter milagres, irmão, que Deus vai fazer você querer pedir para que você aumente o seu nível de intimidade com Ele. E é isso que, para isso vivemos. Nós não vivemos para ter posses, nós não vivemos para ter terras, nós não vivemos para ter carros, nós não vivemos para ter várias coisas do mundo e todas as riquezas, não, nós vivemos para nos relacionar com o Senhor. Nós vivemos para ter contato, intimidade com Ele, irmão. E Deus sabe como te trazer para a presença dEle. Deus sabe. Esse homem era um mendigo, esse homem era cego. E ele não queria pedir, a primeira coisa que ele pede, isso é o mais engraçado. Um mendigo cego, ele não pede riquezas, ele pede para ver. Por quê? Porque para um cego a maior riqueza que existe é enxergar. Às vezes a gente tem tanta coisa boa na nossa vida que a gente só sabe reclamar e pedir mais e nunca está satisfeito. E esse é um buraco, irmão, que você não quer entrar, porque ele é muito fundo. O buraco da insatisfação. Percebe que a maior riqueza para aquele cego era enxergar, e nós temos isso hoje de graça, e nós nascemos enxergando. Percebe que esse homem, ele é reprimido por querer algo simples. Enquanto ele clamava a Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o povo falava, ei, cale-se, cale-se. Deixa eu pedir minhas coisas mais importantes aqui. Eu tenho uma casa para pagar, eu tenho que pedir a casa. Não, eu tenho um apartamento que eu tenho que pagar. Eu tenho um carro que eu estou pagando o financiamento do carro e eu tenho que pagar meu carro. Então, ei, se cala aí, porque enxergar não é importante, mas o meu carro é importante. Eu imagino que na época existiam pessoas assim. Sai fora, o seu pedido não é importante. Aquilo que você está pedindo não é importante, falta de empatia. Aquele homem, irmão, a maior riqueza dele seria enxergar, algo que nós temos todos os dias. E para você, qual tem sido a maior riqueza do seu coração? Ambientes que nos influenciam por bem ou por mal, sempre vai ter. Mas a convicção que deve nos mover. O ambiente era hostil. Esse homem estava no meio de pessoas que estavam mandando ele calar. Pare de clamar, repreendendo ele. Mas ele simplesmente continuou. Então aqui para mim, nesse cenário, não importa o ambiente se você tem uma convicção, irmão. Não importa o ambiente se você tem fé, se você crê em Jesus, se você sabe quem Ele é. O ambiente, Rickson, as pessoas estão falando que não compensa ir para a igreja, meus amigos falam que não compensa, né? Meus familiares não falam que não compensa. Mas eles têm o mesmo nível de intimidade que você tem com Deus? Qual voz é maior no seu consciente? A do Espírito ou a dos homens? Qual voz é maior na sua cabeça? Isso vai determinar tudo, irmão. Se você só se parece um cristão, se diz cristão, vem na igreja, senta nos bancos, ouve a palavra, sai daqui e continua não crendo em Deus. Por quê? Porque quando surge a oportunidade de crer em Deus, você não crê. Ou você vai ser aquele segundo homem, que é o mendigo, que ainda que o ambiente esteja hostil, eu continuo clamando porque eu acredito que Jesus vai me ouvir. E se Ele não me ouvir, eu desenvolvi intimidade. Ainda que eu padeça, ainda que eu morra, eu viverei. Ainda que eu perca todos os meus bens, eu viverei, porque eu acredito na promessa. A maior promessa de Jesus para a sua vida, irmão, é a herança imperecível, guardada para vocês no céu. A maior herança. Jesus não conquistou terras, locais, né? Muito menos a profissão do pai, né? Do pai dele terreno, que era José. Jesus não pega um negócio de José e toma aquele negócio como herança e distribui, não. A herança de Jesus, ela é o céu, ela é a nova morada. Isso é um escândalo para as pessoas que gostam de bens materiais e que prezam isso ao máximo. Isso é um escândalo, por quê? Porque diz simplesmente que aquilo de mais precioso que existe é aquilo que está guardado, que ninguém vê.
está guardado e o status, a sociedade não vê a sua coroa de justiça guardada, não vê o galardão sendo aumentado no céu a cada boa atitude, a cada boa representação do nome de Jesus, não vê o nosso galardão sendo crescido e acrescido e acrescido. Por isso que, para quem acha que riqueza nessa terra é o que mais importa, irmão, essa parte é um tapa de luva, né? Porque não é. Então, voltando ao que a gente começou a falar inicialmente, quando Jesus se aproximava, verso 35, quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo, ou seja, ele não viu Jesus passando. Até que disseram-lhe, Jesus de Nazaré estava passando por ali. Aquele homem não ouviu, ele simplesmente ouviu, ele não ouviu, ele ouviu que Jesus estava passando. Então começou a gritar, ou clamar, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam. Não, aqui não é uma aplicação dessa palavra, não é repreendeu, porque se fosse repreendeu seria uma vez só. Eles o repreendiam, ou seja, foi mais de uma vez que esse homem clamava e eles repreendiam esse homem. Mas ele gritava ainda mais alto. Irmão, quanto mais apertar você, mais clame mais. Quanto mais te repreenderem, te reprimirem, quanto mais vozes falarem ao seu ouvido que não compensa seguir Jesus, clame mais. Quanto mais vozes falarem que Deus não te escuta, que Jesus não te escuta, que você não é digno de se aproximar de Jesus, clame mais alto. Porque nessa época, tinha algumas doenças, alguns problemas físicos nas pessoas, que o pessoal da época acreditava que era castigo divino. A cegueira, tanto que quando um homem se apresenta, Jesus cura o homem com o lodo, e manda ele lavar no tanque de Siloé, Jesus cura esse homem e os discípulos perguntam a Jesus, quem pecou para que ele recebesse esse castigo? Aí Jesus falou, não, ninguém pecou. Essa enfermidade é para que seja manifestada a glória de Deus. Então, nesse caso, a cegueira era vista como uma punição do próprio Deus, porque os pais pecaram, ou os avós pecaram, alguém pecou, que esse homem nasceu com esse defeito, com essa deformidade. Então, eles automaticamente olhavam para aquele homem cego, e o primeiro julgamento que vinha na mente deles era o quê? Família de pecadores, família de escarnecedores. Por quê? Porque aquele homem está cego, olha lá. Deus o puniu. Deus puniu esse homem. E era isso que eles pensavam. Então, quando esse homem começa a clamar, a primeira coisa que vem na mente deles, calma aí, ele é cego, ele está mendigando, ele está à beira do caminho, ele não está no caminho, ele está à beira. E agora Jesus está passando, ele está clamando, e você não é digno de falar com Jesus de Nazaré. Você não é digno de falar com o Messias. Era isso que esses homens pensavam. Só que para nossa imensa surpresa, no verso 40, Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem um homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou, o que quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. Respondeu o homem. E Jesus disse, receba a visão, sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus. E todos que presenciaram isso também louvavam a Deus. Irmão, não importa quem está te reprimindo. Não importa quem te diz coisas contrárias, que não vale a pena vir para a igreja, que não vale a pena se dedicar à carreira cristã, que não vale a pena caminhar com Jesus. Não importa. No final, todos vão glorificar a Deus por sua vida. Todos. Os que reprimiam esse homem, glorificaram a Deus. Olha o que acontece, irmão. Deus foi glorificado pela fé desse homem. Deus foi glorificado. Como, Rickson? O que estavam falando para ele não
clamar e se calar? Foram os mesmos que glorificaram a Deus depois, quando viu o fruto que Deus fez nele. Quando as pessoas olham a semente, elas menosprezam, mas quando nasce o fruto, elas glorificam. Então, enquanto você está plantando, irmão, em silêncio, enquanto Deus está realizando algo sobre você, e você está plantando aquela sementinha que ninguém vê, saiba que é em silêncio mesmo que se planta. Ninguém faz barulho plantando, ninguém. Você está plantando, fica em silêncio. As pessoas podem menosprezar a sua semente. Ah, que sementinha mais pequena, não vai dar nada. Ô, Dó, não vai dar nada. Vai sim. Vai dar sim. Porque se eu não receber o que eu pedi a Deus, no melhor dos casos, eu me desenvolvi com Ele. Ele me conhece e eu o conheço. Se no final de todo esse processo que você tem clamado, que você tem orado, clamado a Deus por um milagre, por alguma coisa que eu não sei o que é, se no final desse processo você não encontrar o que procura, você encontrou Jesus, irmão. Esse é o plano principal. O negócio é que Deus sabe nos colocar na presença. Assim como quando Samuel estava com o povo de Israel, e o povo de Israel estava cercado pelos filisteus, né? E o povo chegou com muito barulho, os filisteus, e o povo de Israel estava com muito medo, e foi no dia que Samuel foi ungido juiz sobre Israel. Quando chegam os filisteus, Samuel está junto com o povo e fala: olha, se vocês fizerem isso, se vocês se dobrarem a Deus, Deus os livrará das mãos dos filisteus. Se vocês obedecerem os mandamentos, se voltarem ao Senhor, o Senhor vai ouvir o seu clamor e vai livrar vocês da mão dos filisteus. E enquanto Samuel falava isso, enquanto Samuel instruía o povo, os filisteus chegaram para atacar. E o povo, imagina a cara do povo: olha, Samuel, você falou que a gente seria livre, mas agora os filisteus estão chegando para nos matar. E aí Samuel falou: não parem de clamar, não parem de adorar a Deus, não parem. E então Deus se agrada do povo, e com uma voz de trovão ele espanta todos os filisteus do lugar. E sem levantar uma espada, o exército de Israel venceu aquela guerra. O que me leva a crer que sempre existe uma condicionante. Deus sempre vai trabalhar com a gente, por muitas vezes, na verdade, com uma condicional: filho, eu vou te livrar das mãos dos filisteus, se você clamar a mim, se você se dobrar a mim, se você sacrificar a mim, se você se voltar para mim. Então existe uma promessa e o cumprimento da promessa, que é a nossa responsabilidade, que é agir para que recebamos a promessa. Então Deus sempre trabalha assim. Só que quando Jesus vem na cruz, se entrega por amor a nós, seguir Jesus não é mais para conquistar algo nessa terra, mas sim para receber a herança do Pai. Receber a herança, que é a vida eterna, que é a salvação. Então não existe mais Deus vai te dar algo em troca. Eu vou te dar um carro, mas você me segue, hein? Eu vou te dar uma moto, mas você me segue, hein? Não, Deus não faz trocas, Deus não barganha, Deus não é um negociador, irmão, Ele é salvador. Deus não quer barganhar com você, irmão. Deus, se o Senhor me der aquela casa, você pode ter certeza que eu vou na igreja todo dia. Não, irmão, Deus não quer isso não. Você não entendeu nada. Deus, se o Senhor me der aquela vaga de emprego, aquela vaga lá, eu prometo que eu vou andar a igreja toda ajoelhado umas 20 vezes e voltar na porta, e vou ficar vindo todo dia no culto. Eu vou vir segunda na oração, eu vou vir terça, eu vou vir quarta, eu vou vir quinta, eu vou estar todo dia no culto. O dia que não tiver nada, eu venho e fico na porta lá, fazendo nada, mas eu vou vir. Deus não quer isso não, irmão. Porque você não entendeu nada se fosse. O que mais importa é o relacionamento. O que mais importa é a intimidade com Deus. O que Deus quer de você, irmão, é que você seja liberto de toda a injúria do pecado, de todo o mal do pecado, de todo o mal que o pecado fez. E sabe qual é o maior mal que o pecado fez em nós? Não foi colocar uma cegueira, como esse homem, como os judeus e o pessoal da época acreditava que Deus colocava cegueira. Não. O maior problema do pecado, irmão, é nos afastar de Deus. O maior problema do pecado é nos desvincular do nosso Criador. E sabe, assim como um sinal Wi-Fi, quantos tem Wi-Fi em casa? Levanta a mão.
Wi-Fi, internet Wi-Fi. Assim como um sinal Wi-Fi, ali está a base. E quanto mais perto você está do roteador, mais sinal você tem. Quanto mais perto você está do roteador, mais conexão você tem. Quando você sai da sua casa, o que é a primeira coisa que cai no celular? Wi-Fi. Então, quando você sai da casa, quando você sai da presença do Wi-Fi, o sinal cai. E você não tem mais acesso. Entende? Trazendo para outras palavras, estamos na casa do Pai tendo comunhão com Ele, mas quando nos afastamos e não cremos na promessa, quando nós achamos que Deus está demorando demais para me entregar o que eu quero, irmão, Deus já te entregou a vida. Só aí já deu. Mas já que você quer muito alguma coisa, está demorando demais, Deus, eu não vou aguentar não, vou para outro lugar. Vou sair da igreja. O problema é o pastor, o problema são os presbíteros, né? O problema é que o louvor, o problema é que as luzes estão diferentes, tem umas mais claras, outras mais escuras, nós vamos mudar isso. Tem umas mais claras, não. O problema é, a gente culpa até o cachorro. Até meu cachorro que está lá em casa, você culpa. Não é porque Rickson está pregando lá, o cachorro dele está lá na casa dele, Suzy. Você culpa todo mundo, menos a você. Quando isso acontece e a gente sai da igreja, a gente perde o acesso que a gente tinha. A gente perde o sinal. A gente perde a conexão. E o que Jesus fez, irmão? Colocou um Wi-Fi dentro de nós, que é o Espírito. Mas só recebe o Espírito, irmão, quem entendeu o propósito. Aqueles que aceitaram Jesus. Só vai receber o Wi-Fi no coração aqueles que aceitaram Jesus. Aqueles que caminham com Cristo. Aqueles que se dobram à vontade dEle. Aqueles que o obedecem e não o seguem para barganhar, mas o seguem porque o amam. Esse homem tinha tudo, irmão, tudo, para não seguir Jesus. A começar por sua cegueira, porque ele não via. E pela sua mendiguice lá, estava mendigando. Então ele era mendigo e cego. Ele não sabia nem, às vezes, nem quando estava passando alguém na frente dele, para pedir alguma coisa. Aquele homem tinha tudo, irmão, para continuar na sarjeta pelo resto da vida, até que Jesus foi até ele. E assim somos nós, irmão. Nós somos o homem mendigo cego. Você é o mendigo cego. Não tínhamos nada. Não enxergávamos, éramos ignorantes. Até que Jesus passou. Até que Jesus desbravou o caminho e fez o caminho de volta. Nós somos esse mendigo. Nós não enxergávamos. E o principal, quando passamos a enxergar, ganhamos a vida. Deus nos deu a vida. E agora, nós vamos pedir a Deus algo que, se Deus não fizer, eu não vou permanecer na igreja, eu não vou mais seguir Ele. Nós faremos isso? Não. Porque eu já recebi minha vida. Porque eu já recebi a visão. O que eu antes não via, agora eu vejo, eu sei. Jesus está vivo e Ele vai voltar. Eu sei, Jesus preparou morada, preparou um lugar para mim e para você, eu sei. Eu tenho consciência, eu enxergo. Eu não rejeito a minha consciência. Eu sei o que o Espírito fala. Você já recebeu vida, irmão. A gente se assemelha a esse mendigo, porque ele não tinha nada, e assim era eu e você antes de Jesus morrer na cruz. A gente se assemelha a esse mendigo porque éramos ignorantes, porque não enxergávamos, mas o Senhor veio, o Senhor ouviu a sua voz, o Senhor ouviu o mendigo clamar: Filho de Davi, tem misericórdia. Ele não pede a cura. Ô Jesus, ei! Jesus não é um garçom não, viu? Ô Jesus, me traz um carro aí, por favor. Ô Jesus, me traz uma... Deixa eu enxergar de novo aí, por favor, pai. Estou precisando. Você sabe como é que é, né? Eu preciso para trabalhar, né? Não. Ele se refere a Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não precisava, mesmo precisando enxergar, a primeira coisa que ele clama é por misericórdia. Filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Jesus ouviu, pediu para que ou trouxessem até ele. E quando esse homem chega diante de Jesus,
Jesus fala: filho, pode falar que eu vou fazer o que você quiser, porque o principal você entendeu. Eu preciso de misericórdia. Nós precisamos do amor de Deus, nós precisamos da graça. Aquele mendigo que precisava enxergar, ele entendeu em primeiro lugar que ele precisava da misericórdia de Deus. Ele entendeu em primeiro lugar que ele precisava do amor de Deus, porque sem o amor de Deus, sem a graça de Deus, a gente não vai para lugar nenhum, irmão. Sem o principal, que é a misericórdia do Senhor derramada sobre nossas vidas, não iremos a lugar algum. Nada faremos, nada. Você pode conquistar terras, conquistar carros, conquistar o que for. Sem o amor de Deus você não é nada. Seus títulos não valem nada. Se o seu nome não for conhecido no céu, irmão, do que vai valer? Porque quando essa terra passar, só vai permanecer a eternidade. E aí, para onde você vai? Vai ficar na terra e vai passar junto com ela, ou vai permanecer com o Senhor para todo sempre? Seus títulos não valem nada se você não conhece Jesus e Ele já não realizou a obra na sua vida. Então, mude o panorama da sua vida hoje. Só você pode fazer isso. Nós, por vezes, estamos mendigando e cegos, à beira do caminho, mas Jesus está passando. E Ele passa até a segunda vinda. Porque depois da segunda vinda, quando Ele vier levar a igreja para si, levar o povo, aqueles que são escolhidos, aqueles que Ele os chamou, quando vier esse tempo, Jesus haverá passado. Jesus passou. Mas enquanto isso não acontece, Jesus está passando e você tem a oportunidade de clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Entendeu? Posso contar com você, irmão? Seu irmão do lado também conta com você. É mais fácil, é melhor serem dois do que um. Então, quando um irmão converte, fica mais fácil para o outro, sabe? É como se abrisse uma luz. Ó, calma aí, fulano converteu, está um pouco diferente. Seus irmãos também aguardam que você se manifeste o seu amor, manifeste as obras do Pai. Então faça isso, irmão. O ambiente não foi predominante aqui para esse homem negar Jesus. Não foi predominante para esse homem se calar diante de uma aprovação. Em contrapartida, esse eu vou passar para vocês, e eu quero que vocês abram Lucas 22, logo à frente. Olha que interessante, Lucas 22, 54. Lucas 22, 54. Olha que interessante. O homem mendigo cego era reprimido pela multidão para não clamar a Deus por aquilo que ele queria, ou seja, ele queria misericórdia. Ele alcançou misericórdia quando o Pai lhe deu a visão, correto? Quando Jesus o curou. Deus tem misericórdia de mim, ele alcança a misericórdia e recebe a cura. Agora, em contrapartida, nós temos Pedro. Lucas 22, 54. Então, eles o prenderam Jesus e levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta. E Pedro sentou-se com eles. Até aí tudo bem. Uma criada notou a luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele, Pedro. Por fim disse: este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem o conheço. Vamos para dois cenários aqui, gente, só para vocês entenderem. Em primeiro lugar, o mendigo, no meio da multidão, que o mandava calar. Em segundo, Pedro, no meio de uma roda de escarnecedores, de pessoas que prenderam Jesus. E os próprios que prenderam Jesus olharam para ele e falaram: você é seguidor de Jesus. Qual que é a diferença? O mendigo continuou clamando, sendo reprimido, e Pedro negou quando eles reconheceram quem ele era. Entendeu? Pedro tinha tudo para afirmar, ele não precisava nem fazer força. A pregação estava pronta, irmão. A pregação estava pronta. Ei, Pedro, você que está sentado, você era seguidor.
Você andava com ele, você é diferente. Mulher, eu nem o conheço, nunca nem vi. Mas eu te vi andando com ele, eu sei que é você. Não, não sou eu não, você me confundiu. A pregação estava pronta, irmão. Sabe o que Pedro fez? Ele rejeita o amor que Jesus derramou sobre ele. E sobretudo, Pedro já se parecia tanto com Jesus em seus atos, em seu andar, em tudo, que as pessoas nem precisaram fazer força, mesmo no escuro, só com a luz da fogueira, reconheceram que era ele. Saiba que quando você anda com Jesus, irmão, não adianta você negar. Tanto que Pedro precisa negar 3 vezes. Não acredito, não acredito que você não andava com ele, eu tenho certeza que é você. Tenho certeza, não mulher, não sou eu. Pedro se parecia com Jesus, irmão, e mesmo assim o negou. Aquele mendigo estava cego à beira do caminho. O pessoal que estava em volta desse mendigo mandou ele calar, e mesmo assim ele continuou clamando. E Pedro tinha tudo para falar: eu sou o seguidor mesmo, ele é Jesus. Eu tenho visto e ouvido as coisas que ele tem feito. Eu tenho visto aquilo que Jesus tem curado. Eu vi ele curar fulano, eu vi ele falar ciclano. Gente, isso aqui foi no final da passagem de Jesus encarnado na terra. Pedro poderia ter falado de tudo que Jesus fez, de todas as curas, de todas as pessoas que Jesus ressuscitou. Eu vi ele ressuscitar Lázaro, eu vi ele falar assim: Lázaro para fora, e Lázaro veio. Eu vi isso acontecer, eu vi aquilo acontecer. Pedro poderia ter falado e não falou. Pedro negou Jesus, mesmo o ambiente estando favorável para ele não negar. E aquele outro homem não negou Jesus, não negou o poder que Jesus poderia exercer sobre ele, mesmo o ambiente estando totalmente propício para ele simplesmente se calar e voltar para a vida miserável dele. Então, por vezes, nós, crentes, nós não somos um mendigo, nós somos Pedro. Por vezes nós somos Pedro, a gente nega Jesus sim, nega Jesus com nossas atitudes. Por vezes nós negamos Jesus com a nossa hipocrisia, com a nossa falta de misericórdia, com a nossa falta de compaixão, com a nossa falta de amor pelo próximo. Nós negamos Jesus abertamente. E as pessoas, quando elas te veem, irmão, elas esperam algo diferente de você. Então seja um bom exemplo para essa sociedade. De mau exemplo já está cheio. Seja um bom exemplo. Aquele mendigo foi um exemplo, é um exemplo para nós até hoje. Tamanha a fé desse homem. Tamanha a fé desse homem, ele até hoje, nós lemos sobre ele, mais de 2000 anos depois. Porque o que ele fez foi relevante. Porque o que ele fez realmente teve um valor. Porque o que ele fez agradou o coração de Deus. Ele é gravado em um dos evangelhos. Porque o que ele fez foi diferencial. Ele é lembrado até hoje por causa disso. Pedro, ainda que tenha negado, também serviu de exemplo na sua ignorância. Não devemos negar Jesus. Não devemos duvidar de quem ele é. Se Pedro realmente acreditasse, ele não precisaria ficar com medo do que aquelas pessoas poderiam fazer com ele se ele afirmasse que era, assim, seguidor de Jesus. Por quê? Porque já existia uma promessa sobre ele. Existia uma promessa sobre Pedro. Jesus já havia passado na terra, já havia falado qual era o plano. Então Pedro poderia pensar: ainda que eu morra, eu vou viver. Ainda que me prendam, ainda que me espanquem, eu vou viver. Mas Pedro não sabia disso. Pedro não acreditava. E meu irmão, acredite em Deus. De verdade. Pode ser uma fala simples, mas acredite em Deus. Se você duvidar de Deus, irmão, você vai passar por prova. Se você acreditar nele, você vai passar por prova. Então é melhor passar pela prova confiando em Deus, acreditando no propósito, do que passar sem ele, do que passar sem vislumbrar uma luz de esperança no fim do túnel, porque Jesus é a esperança. Eu acho que é melhor acreditar em Deus e passar pela prova do que passar pela prova sem acreditar em Deus. Porque nós certamente passaremos por um deserto.
Certamente virá o dia de passar pelo vale, certamente. Mas o que fazemos enquanto passamos pelo vale que vai contar. Então eu quero saber de você hoje, irmão. Você quer verdadeiramente se desenvolver com Deus? Desenvolver o seu relacionamento com o Pai? Então passe a acreditar mais nele. Você quer realmente hoje se encontrar com Jesus? Então se desvista da sua velha natureza. Tire as roupas sujas e deixe que Ele lave as suas roupas. Deixe que Ele lave você. Deixe que Ele te purifique. Mas é necessário crer. Saiba que o que você mais precisa nessa vida é misericórdia. Porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Mas Jesus veio na terra reestabelecer o contato com o Pai. E essa é a mensagem que deve arder no nosso coração. Não são bens, não são riquezas, mas sim amar a Deus e viver com Ele, desejá-lo. Nós somos a noiva, irmão. Se a noiva não deseja o noivo, eles não vão casar. E nós não vivemos para continuar sendo a noiva de Cristo. Não, nós vivemos para um dia casar com Ele. O noivado chega no casamento. Então vai chegar o dia que o Senhor vai vir. E aí nós teremos aquela divisão, né? As 5 virgens prudentes e as imprudentes. Quando o noivo chega, não dá tempo de buscar a Deus. Quando o noivo chegar, não vai dar tempo de orar mais. Quando o noivo chegar, não vai dar tempo de fazer boas obras. Quando o noivo chegar, não vai dar tempo de orar. Quando o noivo chegar, não vai dar tempo de você buscar mais intimidade, buscar mais a igreja, se dedicar ao serviço à igreja. Não vai dar mais tempo. Porque o noivo já vai ter chegado. Então, quando você sair para fazer essas coisas, o noivo vai entrar para as bodas com as 5 virgens prudentes. Você pode ser uma das virgens prudentes ou não. O que vai determinar, irmão, é como você vai caminhar nessa terra. Você vai passar o resto dos seus dias, o resto da sua vida, caminhando de forma desleixada com Deus, ou você vai passar o resto da sua vida caminhando em conhecê-lo e se deixar ser conhecido por Ele, caminhando, crescendo na intimidade com Ele, crescendo na devoção, crescendo na purificação, crescendo na santificação com Ele. É você que decide. O caminho está aberto, irmão. O caminho já está trilhado por Jesus, nós só precisamos segui-lo. Agora cabe a você definir se riquezas são mais importantes do que relacionamento, do que o relacionamento com Deus. Porque você pode sim, com seu próprio braço, lutar e conquistar coisas, mas de que vale ganhar o mundo todo e perder a sua alma? De que vale ganhar tudo, ter riquezas, ter títulos, ter carros, ter terras, mas chega no final que vai contar a sua alma. E aí? Como você caminhou nessa terra e como você caminhará, só vai depender de você, irmão. Então decida se entregar para Jesus todos os dias. Decida não mais orar a Deus pedindo algo, mas pedindo Ele. Jesus, eu quero o Senhor. Eu te desejo, Senhor. Eu te desejo. Orar não pedindo bens, mas pedindo pela presença, pedindo pelo Espírito. Essa é a nossa função. Como aquele homem precisava enxergar, mas clamou por misericórdia. Enxergar para você, irmão, às vezes não é nem a riqueza, mas para aquele homem era tudo que ele precisava. Só que enxergar para ele era como se fosse uma grande casa que você deseja ter, como se fosse um grande carro que você deseja ter. Enxergar para aquele homem era tudo que ele precisava. Mas em primeiro lugar ele clama pela misericórdia. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sou pecador, eu sei que eu sou. E aí Jesus diz: filho, a sua fé te salvou. Não o clamor, mas no que ele acreditava. Não o pedido em si, porque muitas pessoas pedem a Deus em voz alta, mas a verdade é que no coração elas não acreditam que Deus pode atendê-las. Aquele homem não, ele acreditava. E quanto mais ele era reprimido, mais ele clamava. Quanto mais falavam para ele que não fale, cale-se, mais ele soltava a voz e falava: filho de Davi, tem misericórdia.
Ele não chega falando, filho de Davi, tem misericórdia, e as pessoas se reprimem e falam, calma aí, moço, deixa, eu preciso enxergar. Ô Jesus, eu quero ver. Não, ele continua clamando pela mesma coisa. Eu não quero receber nenhuma riqueza sem antes receber a misericórdia de Deus. Eu não quero receber bens, riquezas, nada, sem antes receber o amor do Pai, a graça salvadora de Jesus. Eu não quero receber nada, eu quero Jesus. O que vier, irmão, é lucro. Jesus já te deu vida, o que vier é um acrescento para você. Jesus já te deu força para trabalhar, força para correr atrás do que você quer. Se não vier, irmão, amém, fica tranquilo, força você tem, vigor você tem, saúde você tem, para vir à igreja, para conversar com os irmãos, para ajudar a sua família. Jesus já te deu força, o que vem é lucro. Amém? Descanse nisso hoje, irmão. Fique de pé no seu lugar, vamos orar.